Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Bueno, criador da metodologia da Tecnumanização e CEO da BNSK. Hoje eu convidei para essa série de bate-papos que nós estamos fazendo, da leitura antecipada, do lançamento do livro Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria com a Tecnumanização, o João Henrique. Eu ia apresentar o João, mas como ele faz muita coisa e tem casos muito importantes, eu prefiro que ele se apresente. João, em primeiro lugar, muito obrigado por você ter aceito o convite da leitura antecipada, obrigado pelo seu tempo de estar aqui com a gente, compartilhando essas informações, e se apresenta para a gente. Quem é o João Henrique? Legal, Márcio. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Estou super feliz de participar e estar aqui com você. Obrigado pelo carinho de me mandar o livro de forma antecipada. Pude ler, uma leitura super agradável, curti pra caramba. Eu amo leitura, então não foi uma tarefa nada difícil para mim, né? Então eu fiquei super feliz. Obrigado mesmo. Eu sou o João Henrique, né? Eu sou hoje head da operação brasileira da Volvo Cars, uma empresa sueca aí com quase 100 anos de história, e além disso faço algumas outras coisas da vida, né? Então também sou hoje o presidente da ABIFA, que é a Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Automóveis. Então a gente representa o setor de importados também, frente ao governo e à imprensa, à sociedade. Sou engenheiro mecânico de formação, mas um curioso pelo mundo, por enxergar a vida de diversos ângulos. Então, fiz aí vários estudos, pós-graduações depois da engenharia, estudando um monte de coisa diferente. Então, o primeiro deles, estudei marketing internacional, depois eu fui estudei direito empresarial, algo que foi muito diferente, mostra esse viés de tentar enxergar a vida por olhos diferentes, porque eu era praticamente o único que não era advogado nessa turma lá da faculdade, então causou um monte de curiosidade no pessoal, foi bem bacana isso. E estudei mercado de varejo e consumo, né? Então, um viés diferente, aproveitando aí para quem está numa empresa industrial, numa manufatura, né, mas que termina escoando seus produtos no varejo, né? Achei que era bem legal entender também essa ponta. E agora eu tô fazendo aí um estudo em história, filosofia e sociologia. Uau. Então tentando enxergar as coisas de um jeito que um engenheiro nunca olharia, né? Então basicamente isso, quem eu sou, e de novo agradecendo o seu convite e esperando que a gente tenha um bate-papo bem legal aqui hoje. Bacana, tá vendo? Eu fiz bem em ter pedido para você se apresentar, eu jamais conseguiria contar tudo isso, é muita coisa, mas bacana. E na verdade é isso, né? A gente não é um só, a gente, né, somos muitos e é importante buscar essas visões diferentes, né? Muito legal. Bem, eu vou começar o nosso bate-papo com a única pergunta que eu tenho feito a todos os nossos convidados, você acredita que é possível criar riqueza sem gerar miséria nesse mundo corporativo tão competitivo e agressivo que a gente vive hoje? Eu acredito, Márcio, de fato, de coração. Na verdade, eu acho que acreditar nisso me faz super bem, porque como ser humano me dá esperança em um mundo melhor. É para isso que eu procuro contribuir todos os dias. Então, eu acho que mais do que uma possibilidade, eu acho que deveria ser uma obrigação de cada um de nós, né? Sempre, desde muito jovem, assim, eu sempre acreditei muito no poder da ação, sabe? Então, eu sempre achei que, não adianta eu sonhar com um mundo melhor se eu não for uma pessoa melhor, se eu não tentar influenciar o ambiente que eu estou, ou familiar, ou na minha vizinhança, ou corporativo na empresa onde eu trabalho, se eu não conseguir influenciar para que esse também seja um ambiente melhor, um micromundo melhor, né? Então, eu sim acredito que seja possível, e fiquei muito feliz de ver no livro vários exemplos de como a gente pode tornar isso real na prática,
porque acho que muita gente vai se inspirar e perseguir com afinco essa missão de ajudar a gente a ter um mundo melhor para todos. Legal, porque essa é a questão. A maioria das pessoas acreditam que sim, é possível, que consideram que mais do que um desejo, uma necessidade, mas no final a gente acaba não vendo muitas ações coerentes com esse desejo, com essa necessidade, né, nas empresas. A Volvo é uma empresa fora da curva que trabalha, né, muito alinhado com isso, mas, em geral, a gente acaba não vendo muita gente falando que sim, deveríamos fazer, mas esperando que outro faça, né? Eles não fazem muito. E aí, no livro, a ideia da tecnomanização, o conceito da tecnomanização, ter criado uma metodologia para fazer isso, é exatamente isso, porque quando as pessoas falam, sim, eu acredito, eu quero fazer, eu acho que é importante fazer, vem a seguinte pergunta, tá, e como eu faço? Então, a gente buscou criar um guia, um framework para poder, e ferramentas para ajudar as empresas nesse processo de transformação. Você conseguiu enxergar isso no framework? Você acha que ele consegue ajudar? Eu acho que consegue, de fato. O livro ele fala bastante sobre propósito, né? E eu acho isso fundamental para uma empresa. Mas eu acho que se você tivesse no livro ficado só no propósito, teria ficado mais no aspecto de reflexão mesmo, de filosofia, mas não ia Declaração de boas ajudar. intenções, né? Exatamente, mas não ia ajudar de fato a falar, bom, tá bom, eu tenho meu propósito, eu sei o que eu quero fazer. Mas como eu vou fazer isso no dia a dia, né? Muitas vezes a gente tenta fazer puxando de uma forma mais intuitiva, né? Você vai tentando tangibilizar essa visão, torná-la concreta, com ferramentas que você mesmo vai criando. Eu acho que o framework que você colocou é muito bacana, porque, de fato, te dá uma receita de bolo ali, de como você pode ir fazendo passo a passo, tratando os diversos aspectos da sua organização e te ajudando, de fato, a ser mais efetivo na entrega dessa sua missão, né? Legal. Você conseguiu enxergar ali coisas que gerou insight para você levar para a Volvo, para você levar para a tua organização? Sim, com certeza. Tudo que a gente foi falando lá no livro, né? Eu fui tentando relacionar com situações do dia a dia, relacionar com situações que a gente já viveu. O que acontece? Eu fui tentando refletir quando eu estava lendo sobre o framework com a situação que a gente está vivendo, né? Porque é uma situação completamente diferente de qualquer coisa que a gente tenha vivido, né? A gente hoje enfrenta Normalmente na nossa carreira a gente enfrentou diversas crises, né? Ainda mais trabalhando aqui no Brasil. Mas são crises econômicas que você fala, puta, meu volume caiu, sei lá, 20%, caiu 30%, as vendas estão uma catástrofe. E aí você começa a tomar ações para contornar isso. Mas essa foi a primeira vez que você, por alguns meses, ficou com faturamento praticamente zero. Então, como é uma crise que uniu a questão econômica com a questão sanitária também, você teve um ineditismo aí sem tamanho, né? A gente começou a olhar para isso tudo e ver que realmente as empresas, como você coloca no framework, elas não são só o aspecto econômico. Então, ali, uma das minhas maiores preocupações foi olhar para isso tudo e falar, caramba, como é que os meus funcionários, como é que o meu pessoal de ponta, lá os vendedores, os mecânicos, como é que eles estão vivendo essa situação entre eles, com a família deles? Pô, será que eu estou tendo risco maior de ter pessoas aí com depressão, com algum tipo de situação assim, que o problema econômico vai ser o último dos problemas? E eu tenho coisas aí bem mais de fundo acontecendo agora, né? Numa crise econômica, puta, acontece isso, mas é menos. Agora, quando você tranca todo mundo em casa e fala, ó, tem um inimigo invisível que se você tiver contato com ele, ele pode te matar. Quando essas pessoas começam a ver familiares ou conhecidos ou um vizinho numa situação super complicada no hospital, tal, isso mostra que o mundo não é só econômico e que
quando a gente olha para o framework que tem no livro, exatamente te força a enxergar a situação por outros ângulos que não só o econômico. Eu acho que é uma situação concreta que mostra como o framework que você tem no livro ajuda a gente na prática a viver situações como essas, né? Isso é importante porque no final, né, como a gente fala no livro, tudo é feito por e para o ser humano. Então, se eu olhar só para o resultado financeiro, se eu olhar só para o meu umbigo, e se eu não entender que eu tenho que colocar o ser humano no centro e que o ser humano, ele já não é só... dentro de casa, as empresas chamavam de recursos, e muitas empresas ainda chamam de recursos humanos, né? A gente fala no livro que, puxa vida, pessoas não são recursos, elas são seres humanos, que têm que produzir, sim, que têm que dar o melhor e fazer com excelência o que fazem, sim, mas são seres humanos. O cliente não é um cifrão com pernas, ele é um ser humano, que a gente quer vender e quer ganhar dinheiro com ele, sim, mas ele é um ser humano. Os fornecedores, todos os stakeholders, e no final existe uma interdependência de tudo isso. Se eu só olhar para o meu umbigo e não entender que são pessoas e que estão interconectados, eu vou construir modelos como a gente construiu até hoje, que nos trouxeram até aqui como sociedade. E isso não está muito bacana. Então a gente tem que mudar a forma de ver as coisas, né? E essa era a ideia, a provocação. E como eu falo, eu sou crítico e provocativo nesses aspectos, porém, não basta só dar o chute na canela, né, e falar, pô, ó, as coisas que a gente está fazendo de errado. Ou pior ainda, aqueles que falam, ó, a coisa que você está fazendo errado, né? Isso é como se eu não fizesse parte disso. Então, dar chute na canela de todo mundo e apontar o que não está legal e virar as costas e ir embora, não é bacana. Então, a gente dá esse chute na canela, às vezes, a gente aponta o que não está legal, mas a gente mostra um caminho, a tecnomanização mostra um caminho para resolver isso, que isso é o mais importante, porque falar é o que eu dizia em algumas palestras antes, poxa vida, pedir para alguém parar de fumar é fácil. Aí quando a pessoa fala, tá bom, você me convenceu, eu vou parar de fumar, como eu faço? Fala, não sei, fala, pô, então não ajuda, né? Você não está me ajudando. Então, você sabe que essa questão eu penso muito que é importante você conscientizar as pessoas do que realmente importa, né? E quando você tem, por exemplo, na sua empresa, você vai fazer uma reunião de resultados. Todo começo de mês a gente faz uma na Volvo, né? A gente conta com a maior transparência possível como foi o mês passado, quanto a gente vendeu, quanto a gente faturou, qual o resultado financeiro projetado, para que todo mundo saiba a situação real, né? Então, ali não tem filtro, ali qualquer pessoa que participe da nossa empresa está nessa reunião, a gente apresenta para todo mundo, né? Só que se a gente falar só de resultado financeiro, assim, ou de resultado concreto de negócio, né? Fica um negócio que não ajuda a gente a ir para esse caminho que a gente está discutindo. Então, quando a gente pensa em conscientização, o que a gente criou na Volvo já tem bastante tempo, isso é uma coisa que a gente criou em 2013. A gente falou de um programa chamado Você por Muitos. A gente fez um cálculo lá e chegou numa primeira reunião de lançamento desse programa e colocou lá um número projetado, 3.578. Daí perguntamos para todo mundo, o que é esse número? Aí, você viu o que está enraizado dentro das pessoas do mundo corporativo, todo mundo começou a falar, é o número de carros que a gente quer vender esse semestre. Eu falei, não é. É o número de XC60 que você vai vender no ano. Não é. Aí, conclusão, o que era esse número? A gente falou, esse número, ele representa a quantidade de pessoas que o nosso mundo aqui impacta diretamente. Então, estou falando, a gente tem 80 funcionários, né? Tem funcionários, só que, vocês não são sozinhos, vocês têm família, né? Então, vamos botar aí 4 pessoas em média por família, já dá 320. Mas a gente tem nossa rede de concessionários, né? Funcionários diretos dos concessionários, que trabalham diretamente com a marca Volvo. Quanto tem? Uns 500. Então, pode botar vezes 4 da família deles também, mais 2.000, já deu 2.300 e tanto. Falei, cara, só que o carro, quando
chega do navio, com o navio ele não desce do navio sozinho para o porto. Pô, tem alguém que tira o carro do navio, tem alguém que traz o carro do navio para o pátio, tem alguém que fatura, tem o caminhoneiro, o cegonheiro que transporta ele de Vitória, que é o nosso porto, até Porto Alegre. Então, qual é a massa de pessoas que envolvem o nosso ecossistema de fornecedores? Tá, tanto. E aí a gente somou essas quase 4.000 pessoas. E aí, o que a gente falou para todo mundo? Falou, então, o que a gente tem que ter em mente? Qualquer coisa que você decida no seu trabalho aqui, pode ser o presidente decidir o que rumo estratégico a gente vai ter para frente, ou pode ser um estagiário que está analisando uma reclamação de cliente, sei lá. A gente tem que entender que qualquer decisão que qualquer um tome aqui dentro está impactando a vida de quase 4.000 pessoas. Então, a gente não está aqui para ganhar mais dinheiro, para vender mais carro, para tudo isso. A gente está aqui para tornar a vida de cada uma dessas 4.000 pessoas o melhor possível. Quais são as ferramentas que a gente tem para fazer isso? Tendo um negócio mais saudável, tendo um negócio que venda com mais solidez, tendo um negócio que respeite as pessoas, tudo isso. Mas a gente está aqui com outro propósito, né? As vendas é uma ferramenta para fazer isso e o resultado financeiro é uma consequência de fazer isso bem, né? Mas isso. O objetivo é transformar e impactar a vida dessas pessoas. Quando a gente coloca o resultado como objetivo final, eu acabo me perdendo pelo caminho, né? Você ia comentar alguma coisa sobre o livro? Não, eu ia dizer exatamente isso, que quando eu li, porque você fala bastante disso no livro, né, e aprofunda bem esse tema, né, do que realmente deveria ser considerado resultado final e o que deveria ser considerado ferramenta para se chegar lá, né? Então, eu fiz essa reflexão com algo que a gente fez lá atrás intuitivamente, né, e mostra como realmente é isso que acontece, né? Porque se você inverte as coisas, não tem jeito. Esquece. Voltando para... Até, desculpa, só mais um exemplo. Claro. Quando a gente volta até para a própria história da pandemia que a gente vive, né? Então, o que acontece? Aí você vê como é importante você pensar em o que é resultado final, o que é ferramenta. Porque você imagina, chegou 20 de março do ano passado, o governo chega e fala assim, a partir de agora vocês têm que fechar tudo, vocês têm que ir para casa. Todo mundo ficou desesperado. A primeira pergunta foi, caramba, a gente não vai faturar nada, a gente não vai vender nada, vai ser venda zero, faturamento zero. E aí, refletindo sobre isso, pensando, a gente falou, caramba, tá bom, né, mas qual que é o nosso objetivo final? A Volvo nasceu para quê, né? A gente falou, não, a gente está aí há quase 100 anos, é muito claro dentro da empresa que a gente é uma empresa que nasceu para proteger as pessoas, salvar a vida das pessoas. Então isso é fundamental, foi escrito no primeiro manual de um carro da Volvo, que os carros são dirigidos por pessoas, por isso tudo que a gente fizesse na Volvo para sempre tinha que ser voltado à segurança. A gente estava aqui para proteger o que tem de mais importante e que essa pessoa confiou a gente, que é a vida dela e das pessoas que ela ama, que ela vai transportar com o nosso produto, né? Então a gente falou para o time, falou, não, calma pessoal, a gente tem total condição de continuar entregando o que a gente nasceu para fazer. A gente não nasceu para proteger a vida das pessoas. Não foi isso que os nossos fundadores pediram para a gente lá em 1927? Então, falei, pronto, aí está a resposta. O que a gente vai fazer? A gente tinha 250 carros de frota, carro de marketing, carro de atividades para emprestar para cliente, tudo isso, que estavam impedidos de trabalhar porque eu não podia pôr essas equipes para viabilizar isso, né? Estava tudo fechado. Então a gente falou, é uma crise de saúde pública. Num momento como esse, quem vai combater essa crise, o que precisa? Precisa de mobilidade. Então tá aí a chave. A gente tem que pegar esses carros e emprestar para quem vai, de fato, combater o coronavírus aí na prática. Da saúde pública. Aí que a gente emprestou para enfermeiras, pessoal de hospital, que a gente tentou identificar quem trabalhava em hospital e não tinha carro próprio, tinha que ir de transporte público até o hospital para trabalhar. Sensacional. A gente falou, vamos emprestar para ele. Aí vem a importância, né, de ter uma empresa com propósito, porque estava claro desde o primeiro dia, no primeiro manual, qual é o propósito da empresa,
o que ela se preocupa, quais são os valores, quer proteger a vida das... Isso. E aí, nesses momentos de crise, você resgata isso muito forte, porque ele faz parte do teu DNA. Não é alguma coisa que foi criado por uma agência de marketing para ficar bonito e colocar na parede, missão, visão e valores, para ficar de acordo. Não, faz parte da empresa, é real, é genuíno. E nos Uhum, momentos bons, é fácil ser bonzinho. uhum, Vacas gordas, todo mundo é bonzinho. Quando vende muito e ganha muito dinheiro, todo mundo é ético, todo mundo é legal. Nos momentos difíceis é quando você vê realmente quem tem valores, quem tem propósito, empresas que têm essa visão, porque se mantém inabalável, se mantém estável em momentos de turbulência. Porque quem tem aquilo só para inglês ver, aquilo deu uma chacoalhadinha, aquilo cai da parede, o quadro que está escrito ali cai da parede, como não está gravado no teu aqui, não está no teu é, DNA, se perde. Então isso é muito bacana. A exatamente. Volvo, por isso é uma empresa que eu sou apaixonado, por esses valores, sem dúvida. Muito Que bacana. bacana. Aí vai Ah, junto, Márcio, com outra coisa até que você fala no livro também, que eu também estou tentando comentar aqui as coisas que eu achei sim, bem, bem sim. legais do livro, porque tem muita informação bacana lá, né? Eu gostei muito da parte que você fala sobre, por exemplo, como você contratava pessoas para o seu time e o que você buscava, né? E a questão ali dos valores profundos, né? A gente fala dos hard skills, soft skills, e aí você falou dos deep skills também, né? Exato. E por que eu acho isso importante? Eu falei primeiro de conscientização, e de fato a gente tenta fazer isso como organização. Então, eu como gestor de uma organização, eu sei que é importante eu conscientizar todo o meu time lá, as 80 pessoas que trabalham na Volvo todos os dias. Mas tem a outra parte da história, que não adianta eu tentar conscientizar alguém que não está disposto, não está apto a viver aquilo de fato. Então, eu posso ter lá, e aí a ordem que você coloca é muito legal, porque, puto, hard skills, praticamente, tá bom, eu tenho que ter isso para entregar o meu trabalho, mas soft skills, eu vou entregar isso de uma forma correta. Agora, o deep skills puto, eu tô apto a realmente viver essa missão que a empresa quer que eu viva. Então, se você tem um time que por mais que eu fale, ó, pessoal, a gente nasceu para salvar a vida das pessoas, a gente, esse mês, nossa meta não é mais vender 800 carros, nossa meta é emprestar os 250 carros o mais rápido possível, porque cada dia que um carro desse está parado no nosso pátio é talvez uma pessoa que não está recebendo o alimento que ela precisa. Então, se eu não tenho um time que de fato tem esses deep skills para acreditar nisso e que fala, meu, quanta besteira esse cara tá falando e a gente não Eu não vou vai, cobrar meu digamos, bônus e eu não vou, não, sabe? Isso olha para o umbigo. exatamente. E aí, quando se você não tem pessoas então que têm esses deep skills para querer viver de fato essa missão, não vai funcionar, porque a, a empresa ela não acontece na sala do CEO, ela acontece no que cada uma das pessoas pensa e faz no dia a dia, e que o CEO nunca vai provavelmente saber que essas coisas aconteceram, porque Exato. é impossível você saber 100% do que todo mundo está fazendo no dia a dia, né? Sem dúvida, Então mas ele não vai saber, mas ele inspirou e ele liderou é para que isso as aí. pessoas sigam este caminho e façam desta forma. É, Bacana. é isso aí. Ah, Uhum, eu fico muito feliz que tenha gerado esses insights e que tenha relacionado coisas que vocês já estavam fazendo ou coisas que vocês possam vir a fazer com o livro. Esse é o objetivo, né? Esse primeiro livro é uma introdução à tecnomanização, então a gente colocou como pano de fundo a metodologia, os conceitos e tal. Depois virão outros livros que vai se aprofundar em cada direcionador, se aprofundar nas ferramentas de como implantar isso efetivamente. Isso também a gente faz nos treinamentos, na capacitação que a gente dá no workshop e nas consultorias, mas a gente vai fazer um livro para isso também, para que as pessoas possam, as que queiram, saber detalhes ali de como implantar isso. Mas muito bacana. Tem mais algum ponto que você queria comentar?
A gente já está quase chegando, eu estou preocupado com o teu tempo, eu sempre fico preocupado com a tua agenda, mas tem mais algum ponto Não, que você bacana. queria comentar? Eu acho que não, Márcio, acho que aí a gente cobre bastante da história, né? E acho que se eu fosse te dar um grande resumo, eu gostei muito do livro porque ele tem um bom balanço entre teoria e prática, né? Então, eu acho que você consegue no livro colocar vários exemplos ou da sua trajetória ou exemplos de mercado ali, quando a gente pode buscar ali extras com os QR codes, isso tudo é muito legal, né? E torna assim mais palpável para você também não ficar só na reflexão, na filosofia e tentar ligar com coisas que de fato aconteceram, né? Fiquei muito feliz porque no livro você descreve o case que você fez com a Volvo Cars também, né? Então é um tema que é super relevante para a gente, a questão da eletrificação, né? Mas de novo, você olha para a eletrificação, você pensa, pô, tá, é um importante passo de ESG, né? E você fala, pô, aí começa às vezes ter reflexões, né? Bom, a empresa está investindo em eletrificação porque ela quer realmente um ar mais puro ou porque as regulamentações de emissões na Europa, se você não tiver essas coisas para o futuro, você não consegue Obrigam. operar, né? Obrigam. E então ali também te traz as reflexões de por que a gente está fazendo isso, né? E o que você fala no case é muito legal. Pô, eu estou promovendo uma mudança na indústria, né? Estou promovendo que um mundo que hoje é baseado em posto de gasolina, baseado em mecânico que conserta motor a combustão, é todo um mundo que vai ter que se transformar lá para frente, porque essas coisas deixam de fazer sentido quando a gente olha 20, 30, 40 anos para frente, né? Então, se eu estou tendo uma grande parcela de transformação para que o mundo migre para esse sentido, pô, será que também não é minha obrigação olhar para esse ecossistema e pensar como essa cadeia toda vai se transformar também para chegar lá na frente, né? É algo que na Volvo a gente sempre discutiu assim, mas sempre ficava meio perdido dentro do dia a dia, né? E depois que a gente teve a oportunidade de ler estruturado no case, a gente falou, não, pô, é verdade o que o Márcio diz aqui com a tecnomanização, puta, é muito coerente e a gente precisa pegar isso de fato para estruturar um plano mesmo de ataque e não ficar perdido como uma coisa que, eu sei que é importante e daqui a pouco eu vou fazer, né? Então, ali a gente já sai com várias ações sobre isso que vão ser interessantes para frente, né? Então, isso foi muito bacana e me senti aí muito feliz, muito honrado de ver a Volvo representada com um case no seu livro, porque são temas que são muito caros para nós da Volvo, né? A gente gosta muito disso e a gente tenta de fato viver o que os nossos fundadores disseram de proteger as pessoas, né? Proteger as pessoas não é só salvar a vida delas num acidente de automóvel, mas é também olhar que o emprego de alguém vai ter que se transformar para o futuro por as mudanças tecnológicas que vão ocorrer, né? E a gente, sendo parte desse mundo, a gente também tem responsabilidade de ajudar a construir esse ecossistema como um todo. Acho que acho que é a última coisa que eu queria trazer do livro aí como reflexão final, porque foi muito bacana e ajudou a gente, de fato, na Volvo a ter a sair um pouquinho da reflexão em alguns temas e partir para uma agenda mais prática. Então, isso foi bem bacana também. Que ótimo, fico muito feliz de ter contribuído com esse movimento, com esse empurrãozinho para ajudar a Volvo a construir um mundo melhor, mais do que ela já faz, que é bastante. João, super obrigado pelo nosso bate-papo. Pessoal, vocês que assistiram isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o LinkedIn do João, caso ele queira, e também, principalmente, as redes sociais da Com Volvo certeza. Cars, para que o pessoal possa ver tudo que a Volvo
tem feito por aí, que é muita coisa bacana, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Caso você tenha se interessado pelo livro, pela leitura, já está aqui em pré-venda, e eu vou deixar também na descrição o link da loja, da nossa loja, do nosso site, e está na Amazon também, tá? Tanto em formato físico quanto digital. João, super obrigado mais uma vez, e Muito obrigado, vamos nos Márcio. falando. É isso aí, com certeza. Obrigado pela oportunidade, fiquei super feliz. E obrigado pelo livro, pelo carinho de me mandar aí de forma antecipada. Obrigado mesmo. Prazer. Valeu.